Pessoal, então vamos lá para o nosso segundo vídeo, né? Dando continuação, né? Ao nosso primeiro vídeo, né? Nossa aula de primeiros socorros, sobre a questão da atualização de 2018, como eu falei para vocês. Pessoal, nós vamos ver agora que vocês estão entrando nessa área da saúde, que tudo na saúde a gente trabalha com protocolos, tudo. Ninguém inventa nada, né? Ninguém... médico, enfermeiros, técnicos, ninguém inventa nada, a gente não tira as ideias da nossa cabeça para fazer alguma coisa. Os protocolos, eles são desenvolvidos por cientistas, pessoas que participam da área de estudo, basicamente pesquisa, tá? E através dessas pesquisas que vêm esses protocolos, a gente passa a utilizá-los, tá? Porque quem sou eu? Eu falei, meu nome é Lucas Brandão, sou enfermeiro, não sei o quê, mas quem sou eu? Eu não sou ninguém. Né? Frente à quantidade de conhecimento que existe no mundo, que existe na área da saúde. Né? Então, esses cientistas, esses pesquisadores, né, na área da saúde, que são responsáveis por desenvolver esses protocolos, que são baseados em ciência, são baseados em dados científicos. Tá? Isso é importante vocês já entenderem, porque a gente vai ver muito sobre isso. E existem diversas instituições que são responsáveis por fazer esse tipo de atualização. Por que notou-se que o ABCDE deveria ter uma alteração? Até então, uma das principais causas de óbito, que mata mais rápido, isso aqui foi pensado da seguinte maneira: o que mata mais rápido numa vítima que necessita de primeiros socorros? Geralmente é a obstrução de via aérea. Então eu chego, me deparo com alguém desacordado, eu penso assim, cara, o que de pior nesse paciente pode estar acontecendo para ele, né, cair do lado da moto, né, para ele poder morrer rápido? Geralmente o que mata mais rápido é a obstrução de via aérea, o paciente não estar respirando. Porque se o paciente não respira, logo ele vai ter uma parada cardíaca também, sem oxigênio o coração não bate. Né? Então, depois de alguns minutos sem respirar, o paciente geralmente ele evolui para uma parada cardíaca e posteriormente pode ir a óbito. Então, pensando nisso, eles pensaram, então a primeira coisa que eu faço quando eu vejo uma vítima ali de um acidente, de trauma, né, que necessita do primeiro socorro, é a abertura de via aérea, observando se o paciente vai respirar ou não. Né? E, segundo, estabilizar a coluna cervical. Porque o paciente de trauma, o paciente que caiu, que sofreu um acidente, né, que caiu da bicicleta, ele precisa, eu sempre tenho que suspeitar de trauma de cervical. Ninguém aqui é super-homem, né, que tem visão de raio-x para saber se a pessoa teve uma fratura ou não. Então, na dúvida, eu trabalho como se houvesse uma fratura ali. Depois era a boa ventilação da respiração. Abrir essa via aérea, eu vou observar se o meu paciente está respirando bem. Tá? Então, a gente veio construindo esse protocolo sempre pensando dessa forma. O que mata mais rápido? Frente ao que mata mais rápido, eu vou fazer as minhas ações para corrigir aquilo. Só que esses pesquisadores, começou através de dados epidemiológicos, como eu falei para vocês. O que é um dado epidemiológico, gente? O que é epidemiologia? São levantamentos em números, né? Hoje está muito fácil de saber isso, né, por conta da pandemia. Mas que faz essa quantificação de doenças, de traumas e tudo mais, e começa a pensar na relação saúde-doença de maneira com que consegue esses dados estatísticos para que a gente consiga fazer políticas de saúde, tá? Por exemplo, quando eu vejo um dado epidemiológico, isso é um exemplo para vocês, o mês de janeiro morreu, sei lá, um número, estou chutando, não tenho nem ideia, para falar a verdade, se não me recordo de cabeça, mas 2.000 vítimas de Covid no estado de Goiás. Mês de fevereiro, 3.000. Então os dados epidemiológicos me mostram que está tendo uma curva ascendente de óbitos, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa. Aqui é a mesma coisa, tá? Começou-se a notar que uma coisa que estava matando muito os pacientes era a exsanguinação, a hemorragia. Então houve uma mudança no protocolo, porque gente, não existe protocolo que vai ser o mesmo o resto da vida. Conforme a ciência nos dá novos dados, a gente muda.
Não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário. Isso que é a beleza da ciência. É ela se moldar, se modificar de acordo com a realidade, de acordo com aquilo que a gente descobre que é melhor. Tá? Então a gente descobriu que era melhor antes de preocupar com a abertura de via aérea, tá? E com o controle da coluna cervical. Antes disso, eu tinha que preocupar com hemorragias de grande extensão. Então vamos lá? Olha lá que interessante. Cafezinho, né, gente? Nunca fico sem. Vocês vão notar isso. A exsanguinação nada mais é do que a hemorragia. Olha lá, professor, como que é aquele negócio de hemorragia interna? Hemorragia externa que eu já ouvi falar. Existe? Existe. Existe sim. Existe hemorragia interna e hemorragia externa. Tá? O que é a diferença? O próprio nome te fala, né? A hemorragia externa, ela nada mais é do que quando eu tenho um sangramento visível, um rompimento da pele, da derme ou de alguma mucosa, e que eu tenho um sangramento que é visível, eu vejo o sangue. A hemorragia interna é aquela que acontece dentro do paciente que não é possível visualização. Qual é mais grave? A interna, né? Que todo mundo sempre pensa. Depende. Tá? Isso depende muito. Depende da extensão da hemorragia. Geralmente as internas são mais graves, né? Mas tudo depende da extensão. Imagine você, né, em uma hemorragia externa, eu tenho, por exemplo, um rompimento de uma artéria de grande calibre, sei lá, da femoral. Né? Imaginem vocês. Isso daí, gente, sangra, que vocês não têm noção. Né? Isso é extremamente grave. Né? Eu penso, o paciente às vezes tem um acidente com a motosserra, a motosserra escapa, vem na perna dele, corta metade da perna assim e rompe essa artéria femoral, que é a artéria que passa aqui na coxa. Ela é de grande calibre, tem uma pulsação muito forte, tá? E passa muito sangue. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Tá? Eu lembro que passou na mídia, uns 2, 3 anos atrás, um noivo, né, durante o casamento dele, na festa dele de casamento, né, na verdade já estava casado, né? Acabado de casar, e na festa do casamento, ele brincando com os amigos e tudo mais, foi tirar uma foto, pegou a taça que ele estava tomando champanhe, né, que brindou, colocou no bolso. E aconteceu alguma coisa que essa taça quebrou e perfurou a artéria, essa artéria femoral dele. E ele morreu com essa hemorragia, durante a festa de casamento. Então assim, isso varia muito. Uma hemorragia interna e externa, o que vai definir a gravidade é a extensão dessa hemorragia, a quantidade de sangue que está perdendo. Tá? Eu quero deixar uma coisa aqui, uma dúvida que eu vejo muito o pessoal tem. Veia e artéria é a mesma coisa? Não é. É diferente. Tá? Nós vamos entender. Veia geralmente são superficiais, essas que a gente consegue ver, tá? E elas são responsáveis por trazer o sangue para trás, de volta. Então, geralmente, veia tem um sangue escuro, sabe? Rico em gás carbônico, tá? Em dióxido de carbono, em gás carbônico, em gás carbônico, que vai se ligar à hemoglobina, não preocupe, vocês vão estudar isso mais pra frente, e vai formar o que a gente chama de carboxiemoglobina, que tem uma tonalidade mais azulada. Por isso que o sangue venoso, que é esse que a gente funciona, né, que vocês vão aprender, a gente funciona é veia. Né, ele tem essa tonalidade mais escura. Já o sangue arterial, a artéria, é tudo que leva sangue. Tá? Então, quando o coraçãozinho seu bate, ele impulsiona o sangue para circular e ele vai sair, por exemplo, pelas suas artérias. E uma das artérias que nós temos, ela vai vir aqui descendente, vai se bifurcar e vai se transformar aqui mais embaixo nessa artéria femoral. Essa artéria femoral que eu te dei o exemplo, as artérias elas têm função de levar o sangue. Então o sangue que está limpinho, que está rico em oxigênio, né? Esse oxigênio quem leva é a hemoglobina. A hemoglobina se liga ao oxigênio e forma a oxihemoglobina. Isso é só curiosidade, tá, gente? A oxihemoglobina tem um tom mais avermelhado. Tá? E esse tom avermelhado, então o sangue é um sangue vermelho vivo. Então o sangue de veia é um sangue bem escuro. O sangue de artéria é um vermelho bem vivo mesmo, assim. Então até a cor do sangue que você vê na hemorragia é importante. Por quê?
Porque quando você vê uma hemorragia com sangue vermelho vivo, é muito mais preocupante, porque significa romper uma artéria. A artéria tem um fluxo de sangue muito mais forte. Então a capacidade do paciente ter uma hemorragia grave é muito maior. Veia tem um fluxo, uma pressão menor. Então faz com que... e também é um sangue que eu já... não é que ele é menos importante, mas é um sangue sujo. Que eu já usei ele. Tá? Eu já usei. Então é menos grave. E geralmente é de menor extensão. Então até a cor desse sangue, quando você chega e se depara, ela é importante a gente observar. Então olha que interessante. Então vamos lá de novo, só para recapitular. A artéria são vasos sanguíneos que têm a função de levar sangue para o tecido. Geralmente é um sangue vermelho vivo que é rico em oxigênio e nutrientes. Veia já é na hora que o sangue está voltando. Então imagina para vocês, meu coração bate, as artérias são responsáveis, por exemplo, por levar sangue para todo o meu corpo. Né? Cérebro, órgãos, músculos, membros inferiores, membros superiores. Né? E é um sangue oxigenado que já passou pelo meu pulmão, se oxigenou, jogou o gás carbônico fora, captou o oxigênio, tá? E também está rico em nutrientes. Ele leva esse sangue para os tecidos. Os tecidos, por exemplo, meu cérebro, ele precisa de oxigênio, ele precisa de glicose, ele precisa desses nutrientes. O cérebro utiliza o oxigênio e libera gás carbônico, libera restos metabólicos, e esses restos são trazidos de volta, né, para o centro do corpo justamente pelas veias, tá bom? Então, por isso que o sangue que está indo levar oxigênio para os tecidos é muito mais importante que ele, que você não perca ele. Então, é muito importante que essas hemorragias ela tenham esse controle, a gente tem essa ideia, tá, de que a hemorragia, o X, então vem primeiro. Então, toda vez que eu deparo com um trauma, eu me deparo com uma vítima de que necessita de primeiros socorros, eu vou observar isso. Primeiro é observar a exsanguinação, que nada mais é do que essa hemorragia. E essa hemorragia, gente, a gente tem que contê-la. Tem que conter a hemorragia, tá? Isso é uma hemorragia externa. Então, primeira coisa, observe, o paciente tá sangrando? Tá. É muito? Não. Então, pula o X. Vou pro A, tá? Não, é muito sangue. Eu olhei aqui, o cara tomou, sei lá, uma facada e tá sangrando demais. Demais mesmo. Né? E um sangue vermelho vivo. Então eu vou ter que agir, tá? Vou ter que agir. Né? Por que foi colocado o X antes? Que foi observado que hemorragias de grande extensão, se não contidas logo no início, geralmente o paciente não evolui, o prognóstico do paciente, né? A evolução do paciente é para o óbito. Então hoje o X vem primeiro por isso. Né? Que houve observou isso nos estudos. Né? Então começa agora a nossa preocupação maior é para conter a hemorragia. Se ela é de grande extensão, tem que conter. Como que eu vou conter a hemorragia? Com panos limpos e secos. Tá? Coloque esse pano limpo e seco em cima do local que está sangrando e faço compressão. Coloco as duas mãos em cima e vou comprimir, apertar mesmo e ficar segurando. Ah, professor, a toalhinha que eu estava usando encharcou de sangue, não para o sangramento. Pega um outro pano, coloca por cima do primeiro e continua. Nunca pega o pano e faz daqui, ó, para dar uma olhadinha. A gente nunca faz isso, tá? Nunca faz. Depois que você já colocou o pano ali, você não tira ele para nada. Pega um segundo pano, coloca por cima e comprime de novo. Continua a compressão. Professor, posso fazer torniquete? Nunca faz torniquete, tá? A priori, em primeiros socorros, nunca faz. Lá na frente eu vou falar de uso de torniquete, lá no terceiro período. Mas para primeiros socorros eu não vou falar, porque torniquete não se usa mais. Exceto em alguns casos muito específicos que ainda não é momento da gente discutir. Tá? Então o torniquete, para quem não sabe, é pegar uma corda, um tecido, né? Amarro, por exemplo, eu estou perdi um pé. Né? Agora vocês estão vendo, né? Todos calços. Né? Vantagem de aula à distância. Perdi meu pé.
Aí o pessoal vinha, amarrava uma corda aqui, pegava um pau, colocava por baixo aqui dessa corda e vinha apertando. Isso aqui ia parar o sangramento. Só que qual que é o problema? Isso necrosa daqui para baixo, apodrece daqui para baixo e o paciente pode evoluir para formação de trombos, formação de êmbolos e ir a óbito por outros motivos. Tá? Então a gente não usa, além de apodrecer aquela parte do membro, ainda tem essa problemática. Tá? Então vamos lá, pessoal. Eu vou parar esse segundo vídeo por aqui, agora a gente continua. Se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando lá. Beleza?